Agora vamos iniciar os nossos trabalhos com o debate requerido pelo Grupo Parlamentar do Partido Trabalhista Português sobre a situação da educação na região autónoma da Madeira. Vou dar a palavra ao deputado José Manuel Coelho para a intervenção de abertura do debate. Disponho de 10 minutos. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, excelentíssimo Senhor Secretário Regional da Educação, excelentíssimos senhores e senhoras deputados. O nosso partido, portanto, vai abrir um debate protestativo sobre este tema muito importante aqui na nossa região autónoma, que é a educação. Eu acho curioso que ainda há pouco, nos serviços da Assembleia, havia um deputado desta Casa, que está aqui presente, que ele dizia, desprezando o Coelho, que achava ser uma coisa extemporânea e ridículo, ser o deputado Coelho a debater um problema tão importante como a educação, que isso só devia de estar na ideia desse senhor deputado, ao alcance das pessoas cultas, das pessoas dutas, das pessoas com muitos canudos, e que era algo de ridículo e extemporâneo ser o deputado Coelho a falar sobre esse tema. Claro que respeito a opinião desse senhor deputado, mas esse mesmo senhor deputado tem andado pelo Porto da Cruz a defender o enterro dos mortos, dos ossinhos dos mortos, lá do Porto da Cruz. E eu lembro-me de uma passagem que Jesus Cristo dizia no Evangelho: deixai os mortos enterrar os seus mortos. Lucas 9:59. Deixai os partidos decadentes e mortos enterrar os seus mortos. Sobre este problema da educação, eu queria introduzir duas palavrinhas. É que a educação é uma coisa que não pode ser tratada de ânimo leve. Eu, quando era jovem, quando tinha 14 anos, 15 anos, para estudarmos numa escola secundária, isso estava só ao alcance dos ricos, das pessoas que tinham dinheiro, dos comerciantes, das pessoas abastadas desta terra. Vir um jovem Paulo Sil estudar era uma coisa do outro mundo, era uma coisa difícil. Muitas vezes as pessoas do campo queriam pôr um filho a estudar, tinham que ir para o seminário, pelo qual no seminário, para ele ter formação a nível do ensino secundário. Naturalmente que o regime jardinista apostou e bem na criação de escolas por todo o concelho e a construção de escolas, portanto, em todos os concelhos, escolas secundárias. Hoje é fácil em qualquer concelho da Madeira tirar o 12º ano. Foi uma grande vitória da autonomia. Discordemos ou não discordemos da existência ou não do jardinismo. Só que o regime jardinista enganou-se numa coisa. Na sua ânsia de tudo regionalizado, regionalizou a educação e regionalizou a saúde. E depois chegamos a uma situação em que se verifica que eles criaram um monstro para financiar, que não há meios, não há dinheiro. E daí, eu me dirigir aqui sobre isso, ao excelentíssimo senhor secretário, sobre o seguinte, é que, falando na falta de verbas para manter toda esta máquina educativa, manter as escolas, manter o pessoal docente, o pessoal auxiliar de educação, isso custa milhões e milhões de euros. Naturalmente que a região não tem meios a nível de impostos e de receitas para custear estas despesas. No entanto, o jardinismo cometeu um erro fatal, que foi regionalizar estes serviços, quando isto tudo devia de estar ao serviço, ser financiado pela República, diretamente pela República. A região só devia se limitar à construção das escolas. Mas como se cometeu esse erro imperdoável do jardinismo, que foi nacionalizar a educação sem ter dinheiro para subsidiar e pagar os custos dessa mesma educação, nós estamos com uma situação calamitosa e com grandes dificuldades para manter o nosso parque escolar.
O grupo parlamentar do PTP, a 9 de março de 2012, denunciou a intenção da Secretaria Regional da Educação de encerrar escolas no ano letivo 2012-2013. Sua Excelência, Sr. Secretário, no mesmo dia, publicou um comunicado assinado por si, mas com certeza foi redigido por algum flamista, que negava categoricamente esta denúncia, e que passo a citar: não está previsto o encerramento de qualquer escola e garante que a denúncia da deputada do PTP não passa de pura imaginação. Citação do Sr. Secretário da Educação. No dia 14 de março, 5 dias depois, durante o debate setorial do orçamento do Plano da Região de 2012, o Sr. Secretário afirmou: não haverá escolas encerradas, apesar dos cortes no setor da educação, e estes cortes não obrigam ao encerramento de escolas. Perante os desmentidos do Sr. Secretário da Educação e os juramentos feitos neste Parlamento, todos os madeirenses poderiam ficar descansados, porque o político, que tem o dever de lealdade de falar a verdade neste Parlamento, e que tem de dar o exemplo ao universo educativo, não passa, infelizmente, de um mentiroso compulsivo, visto que meses depois encerrou 5 escolas. Perante esta situação, o grupo parlamentar do PTP, a 15 de junho, apresentou um voto de protesto e 7 meses depois ainda não foi discutido. O grupo parlamentar do PTP solicitou um pedido de audição a 23 de maio de 2012, de modo a que esclarecesse este Parlamento a possibilidade de encerramento de escolas e a falta de meios de primeira necessidade. O PSD disse não. O Sr. Secretário da Educação colocou as asas de anjo do Anjo São Gabriel e, numa noite com pompa e circunstância, anunciou que o IDRAM iria encerrar. Grande anúncio. Já há muito tempo que nós prevíamos este brilhante anúncio. Mas, como mensageiro da salvação e da boa nova, quis deixar descansados os professores destacados do IDRAM. E o Anjo, ex-sindicalista, afirmou categoricamente: o encerramento não irá provocar despedimentos de pessoal docente. Estes voltarão aos seus locais de trabalho. Fim de citação. No outro dia, o grupo parlamentar do PTP, ao abrigo do Estatuto do Deputado, solicitou a Vossa Excelência os seguintes esclarecimentos. Primeiro, quantos funcionários transitam para a nova direção regional? Segundo, quantos destacados voltam aos locais de trabalho? Terceiro, quantos contratados não serão renovados em virtude dos destacados voltarem às escolas? Este pedido de esclarecimento foi feito a 17 de abril de 2012 e até hoje o Sr. Secretário não respondeu. A verdade é que logo no início do ano letivo muitos professores viram o seu contrato não ser renovado, visto que os destacados do IDRAM voltaram à escola e dizia Vossa Excelência que não haveria despedimentos. Pois não, foram parar às listas as filhas do Centro de Emprego. Sua Excelência, no início do ano escolar, fez uma visita à Escola Francisco Franco e afirmou que o arranque do ano letivo tinha sido feito às mil maravilhas, palavras suas. Mas nessa escola e nesse mesmo dia não havia alimentação na cantina, porque os fornecedores não fiavam mais. Sua Excelência continua a dizer que está tudo bem. Infelizmente, a realidade é outra. O pavilhão da Escola Básica e Secundária do Porto Muniz tem a cobertura destruída quando chove. Fica totalmente inutilizado. As várias piscinas escolares não estão em funcionamento. Houve escolas que encerraram e Sua Excelência prepara sessões fúnebres, a mais meia dúzia. Utilizando o cobertor da Troika, reduzia a cobertura dos transportes escolares e alterou os escalões. Conforme circular da Secretaria Regional da Educação, os alunos que beneficiam da ação social escolar até o final do primeiro período ainda não tinham recebido alguns dos manuais escolares. Sua Excelência, ao cúmulo da educação. No mês de novembro, quando confrontado com a falta de manuais escolares ao abrigo da ação social escolar, Sua Excelência, o Sr. Secretário, disse: a falta de manuais escolares é um exemplo, é um seguimento normal, adequado aos tempos que vivemos. Fim de citação. Ou seja, os pobres não têm direito a manuais escolares. Perante estas afirmações salazaristas, o grupo parlamentar do PTP apresentou um voto de protesto que até hoje não foi discutido. As colocações não têm a transparência necessária. Já demos um exemplo neste Parlamento e voltamos a afirmar. Na Direção Regional de Educação, há uma professora de inglês que está a dar formação na área de matemática aos professores do primeiro ciclo, no âmbito do programa 100. E, ao que consta, passou por cima das listas de colocações por indicação direta do Sr. Secretário. Funcionou aqui o fator Cunha.
Várias vezes fomos confrontados com suspensões de fornecimento de refeições às escolas. Ainda na passada sexta-feira, 4 de janeiro de 2013, a Direção Regional de Educação solicitou a algumas escolas, em particular as poucas que ainda confeccionam refeições, que racionalizassem carnes, peixes, congelados, mercearias, leite e derivados, porque estavam novamente em ruptura com o fornecedor e os pedidos estavam bloqueados. Senhor Secretário, lamentamos que a sua saúde o tivesse impedido de exercer as suas funções e de estar presente fisicamente na discussão do Orçamento e Plano da Região Autónoma da Madeira, que se realizou nos dias 11, 12, 13 e 14 de dezembro. Segundo o seu colega de governo que o substituiu neste Parlamento, nesse período, por recomendações do médico, Sua Excelência não poderia cá estar. Terminou o tempo, Sr. Deputado. Curioso o facto que 3 dias após esta discussão do Orçamento, Sua Excelência estava nesta Casa, não para discutir os problemas da educação, mas para apresentar cumprimentos ao Sr. Presidente do Parlamento. As más línguas desta terra, nomeadamente os deputados do PTP, até comentaram que as recomendações médicas para que o senhor ficasse em casa e em repouso durante a discussão do orçamento tinham sido dadas pelo médico especialista em saúde da terceira idade, o médico dos velhinhos, o senhor Dr. Jardim Ramos. Por sua vez, fui aconselhado pelo senhor secretário do Plano e Finanças. Muito obrigado.